Sabe por que você não precisa lutar contra a natureza? Porque nós temos a natureza de Cristo. Eu e você temos a natureza de Cristo. Tal como Cristo é, nós somos, né? Amém? Quero deixar um pensamento aqui da palavra para os amados irmãos. Texto bem conhecido dos irmãos, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Texto conhecidíssimo da igreja. Efésios 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Pai Celestial, obrigado por esse texto, obrigado pela revelação dessa palavra. Pai, eu me coloco diante do Senhor, peço que o Senhor use minha vida como instrumento de bênção. Eu estou na dependência do Senhor, Pai, que use a minha vida, Pai, gera fé no coração dos irmãos através da tua santa palavra. Eu sei que a tua presença já está nesse lugar, Pai. Nós repreendemos agora toda a oposição, tudo aquilo que poderia tirar aqui a atenção aqui da tua palavra. Nós damos uma ordem que bata em retirada, seja lançado onde Cristo ordenar, que nunca mais volte, e somente a tua presença, Pai, manifesta, fala conosco, gera fé nos nossos corações. Eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, quero colocar como tema aqui dessa ministração que é redimidos pelo sangue de Jesus. Um dia nós fomos redimidos, ou seja, fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Nesse texto aqui de Efésios, amados, essa carta aqui é uma carta à igreja de Éfeso. É uma carta que também alguns historiadores dizem que essa carta não é direcionada somente à igreja de Éfeso, é direcionada a outras igrejas também, né? Esse texto, ele diz assim: Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Então, amados, nós temos aprendido que nós não vamos ser abençoados, nós já somos abençoados, né? O nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos, né, espirituais nos lugares celestiais. E o texto também diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Você foi eleito, eu e você fomos eleitos, predestinados para filhos, né? Você foi predestinado para ser filho, para ser herdeiro, pelo nome de Jesus, né? Então essa palavra aqui, o verso 19 aqui desse texto diz assim: E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação do seu poder, né, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita no céu. Esse texto diz que a sobreexcelente, é mais que excelente, é sobreexcelente grandeza, né? É o poder de Deus que opera em nós. E esse mesmo poder que manifestou Cristo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e esse mesmo poder, o Espírito Santo de Deus, está dentro de mim e dentro de você, habita em nós, querido, né? Quero deixar, amados, 3 pensamentos aqui referente a essa passagem aqui. O primeiro pensamento é: somos abençoados. Você é um abençoado, né? Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a Bíblia diz que o nosso Pai Celestial, Ele nos abençoou com todas, e essas bênçãos espirituais, querido, nós recebemos. Como que nós recebemos? Nós já recebemos como herança, quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, né?
E quando recebemos Jesus como Salvador, nós fomos transportados, né, para as regiões celestiais. Agora nós mudamos de endereço, né? Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora aceitamos Jesus como nosso Salvador e fomos colocados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? E ali, querido, nós desfrutamos da herança como filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Nós fomos feitos cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo na face da terra. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Colossenses 1,12, ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, né? Então, o nosso Pai Celestial nos fez idôneos, ou seja, Ele nos preparou, né? Ele nos fez dignos de participar da herança dos santos. Através do quê? Através de Jesus Cristo de Nazaré, que pagou o preço pelas nossas vidas. Então ele diz ali: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Esse é o lugar que eu e você estamos, né? Estamos no reino do Filho do seu amor, no reino de Jesus Cristo de Nazaré, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, eu e você, querido, nós não devemos nada, né? O preço foi pago através de Jesus. Então o texto está dizendo assim, em poucas palavras, ele diz assim, que Deus nos fez idôneos, ou seja, Ele nos deu condições para desempenhar. Idôneo quer dizer com condições para desempenhar, apto, capaz, competente para participar da herança dos santos na luz, né? Então, querido, nós estamos, eu e você, nós, querido, como igreja, nós estamos em uma posição de governo, né? Não existe condenação para nós, querido. Amados, nós não estamos sujeitos às intempéries desse mundo. O que é intempéries desse mundo? Hoje eu estou bem, amanhã não estou muito bem, né? Eu pela parte da manhã não me sinto muito bem, à tarde já vou dando uma melhorada. Não, querido, né? Mas pastor, nós as intempéries, né? Chega na segunda-feira, está todo mundo cansadão. Amados, eu e você não estamos sujeitos a essas intempéries, querido. Sabe por quê? Porque o nosso padrão é celestial. Nós somos participantes da herança dos santos na luz, né? Então, nós, querido, não estamos sujeitos às coisas desse mundo. Pastor, mas nós vivemos aqui nesse mundo, sim, né? Mas, querido, você tem aprendido que nós estamos vivendo a eternidade aqui nessa terra. E como que eu vivo isso? Crendo na palavra de Deus, né? Porque o diabo é mentiroso, né? Ele vai querer mentir para você que você não é digno. Ele vai querer mentir para você que você tem problema, que você tem dificuldade. Amado, de uma vez por todas, né? Nós vamos tomar posse aqui. Amado, você não tem problema. Amém, querido? Sabe por quê, querido? Porque você é filho, você é herdeiro, né? O que é intempéries do mundo? Tudo que acontece por aí, né? Hoje não estou muito bom, que me aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz que nós fomos transportados para o reino de Deus. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz, que é Jesus. Eu e você que estamos inseridos em Cristo. O teu nome, o nosso nome está inserido em Cristo. Nós estamos escondidos nele, né? Aí o Satanás, o pastor Pio estava falando isso, estava vendo ali, vendo um vídeo, né, do retiro dos homens ali, né? Ele disse ali que o diabo, ele tenta convencer você de quem você era no passado, né? Mas Jesus, ele diz que não, que você não tem nada a ver o teu passado, que você é uma nova criatura nele. Ele nos fez santos e irrepreensíveis. Amados, você é santo, você é irrepreensível. O diabo não tem poder de acusar você, de querer jogar alguma coisa do passado e falar assim: olha, você fez isso, você fez aquilo, você não vai vencer. Amados, você é santo, você é irrepreensível em Cristo Jesus, né? Amados, não caia nessa cilada do diabo, né? Que ele tenta convencer você das coisas lá do passado. Ele tenta fazer com que você seja triste, que você ande
cabisbaixo. Não, amados, né? O verso 4 do texto diz ali que, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, amados, o texto está dizendo assim que nós fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, querido. Deus já sabia da tua existência, Ele já sabia de mim, de você, e lá Ele nos predestinou para ser filhos em Cristo Jesus, querido. Então Jesus, em Cristo Jesus, então Deus, Ele olha para mim e para você, querido. Ele não vê nenhum defeito em você, querido. Ele olha em nós, Ele vê Jesus. Ele olha para mim e para você, Ele não vê nós com nenhuma necessidade. Você tem aprendido isso aqui? Deus não vê você como uma pessoa carente disso, carente daquilo, necessitando disso, daquilo. Não, Ele te vê mais que vencedor. Ele te vê como filho. Ele te vê como Ele vê Jesus. Amados, você não tem necessidade nenhuma, querido. Amados, tem muitas pessoas que falam assim: poxa, eu estou com um conflito espiritual comigo mesmo, com esse mundo. Amados, eu e você como filhos, nós nunca estamos em conflito nem com esse mundo, nem com nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Se você tiver liberdade, repita comigo assim, querido: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia! Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou herdeiro, eu sei quem eu sou, né? Mas o diabo fica endemoniado, ele treme na base quando um crente fala essas coisas, né? Quando um crente, ele se levanta e ele sabe quem ele é, aí o diabo fica, né? Mas quando o crente levanta, como o pastor fala, ele borocochô, né? Ai de mim, né? Ai que coisa, que tristeza, que ansiedade, que preocupação, como é que eu vou resolver isso? Amados, esse é um prato cheio para o Satanás, né? O diabo age naquilo que nós falamos, né? Eu entendo assim na minha imaginação santificada que você acorda pela manhã, né? E o diabo já está ali olhando. Eu vou ver a reação dele agora. Como é que ele acorda? E ele está ali esperando a primeira palavra que você vai falar, né? Só que você levanta pela manhã, a primeira palavra que você fala assim: esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia, eu aprendi isso, querido, né? Esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele. Amados, eu e você recebemos uma natureza celestial. Existe oposição, sim, querido, contra nós, mas a boa notícia é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, querido. Não tem oposição, não tem tristeza, não tem levante do inimigo que tenha poder contra a tua vida, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, aleluia. O segundo pensamento ali, queridos: redimidos pelo sangue de Jesus. O verso 6 ali do texto diz assim: para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Você sabia que você é agradável para Deus, querido? Sabia que Ele se agrada de você? Mesma coisa que na minha imaginação aqui, que Deus falou quando viu Jesus sendo batizado no Jordão. Ele disse: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amados, Pai Celestial, Ele se agrada de você. Você é agradável, sabe por quê? Por causa de Jesus, querido, né? Em quem? Jesus, nele nós temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas. O que é redenção, querido? Redimido, o que é redenção? Aquele que está livre de culpa. Querido, sabe aquela pessoa que se sente culpada? Eu me sinto culpado. Se eu tivesse agido de uma forma diferente, eu não me perdoo. Aquela autocomiseração, isso é do diabo, querido, né? Essa palavra autocomiseração é demônio, né? Amados, você está livre de culpa. Não há condenação sobre a tua vida. Você recebeu o perdão. Você está perdoado, livre, perdoado pelo sangue de Jesus, aleluia. Só isso já é suficiente para nós dar glória, né? Não existe condenação sobre a tua vida.
Em quem temos a redenção? Em quem? Jesus. Ele nos redimiu. E ele disse lá também, pelo seu sangue, e a remissão das ofensas. O que é remissão, querido? Perdão por compaixão, por misericórdia, sem ônus das ofensas, por causa da riqueza da graça em Cristo Jesus, né? Ou seja, você foi perdoado. A compaixão do Pai te alcançou através de Jesus. Agora você não vive mais, você não precisa mais da misericórdia. Você tem a graça de Cristo na sua vida, né? Quem que precisa da misericórdia? Aquele que está perdido aí no mundo, né? Ele que precisa. Amado, esse texto diz que através da graça em Cristo Jesus, o amado, nos tornamos agradáveis a Ele, né? Não existe nada em nós que desagrade a Deus. Sabe por quê? Ele nos vê exatamente como vê Jesus. Pastor, mas eu dou o cara pisado na bola. Tem hora que eu, né? Puxa vida, eu erro. Amado, Deus, Ele olha para você, Ele vê você como filho amado, né? Ele não vê nada que desagrade você. Sabe por quê, amados? Sabe por que isso é possível? Porque a graça de Deus nos alcançou em Jesus, né? Então agora, querido, eu e você não lutamos mais contra a nossa natureza, né? Ah, pastor, mas eu tenho uma natureza, qualquer coisinha eu perco a paciência, a minha natureza é assim. Não, amados, né? Sabe por que você não precisa lutar contra a tua natureza? Porque nós temos a natureza de Cristo. Eu e você temos a natureza de Cristo. Tal como Cristo é, nós somos, né? Não precisamos mais lutar contra o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado foi perdoado em Cristo Jesus, querido, né? Toda a condenação Jesus levou sobre si e cravou na cruz do Calvário. Aquele que é filho, aquele que é herdeiro, aquele que é nascido de novo, esse ele não vive pecando. Sabe por quê? Se ele erra o alvo, ele já cai a ficha. Ele, puxa vida, né? Eu errei, falhei, né? Porque nós fomos redimidos, perdoados. Verso 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Amados, essa graça é rica. Ela pagou toda a dívida, né, da humanidade inteira. Só vai para o inferno quem quer, querido, né? Essa graça é para todos, né? Mas o acesso é através de quem? Através de Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, fomos redimidos, livre da culpa. Então, a graça é rica, pagou toda a dívida, toda a cédula de condenação foi riscada em Cristo Jesus. Em Colossenses 2,14, ele diz assim, um texto para você grifar na tua Bíblia aí, salvar no celular ali: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou na cruz, querido. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus triunfou, querido. Ele venceu esse mundo de trevas, né? Ele venceu. Então, tal qual Jesus é, nós somos. Então, querido, você já venceu, querido. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Amados, isso tem que estar bem nítido dentro de nós, né? Quem nós somos em Cristo Jesus, né? Sabe por quê, querido? Caso contrário, nós vamos viver ali sofrendo, né? Sabe aquela pessoa que vive ali se sentindo culpado, né? Aceitando a sugestão das trevas, né? Amados, não existe condenação contra nós. Toda a cédula de condenação contra nós foi riscada, foi anulada, tirada de nós, cravada na cruz, né? E Jesus triunfou, né? O nosso Jesus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, né? Ele triunfou contra os principados e potestades, e nós vencemos com Ele. Não sofra mais, querido. Você já venceu em Cristo Jesus, né? Não, você não está sujeito às intempéries desse mundo. Você não está sujeito às situações aqui desse mundo. Amados, nós somos a imagem de Cristo. Temos aprendido aqui que a imagem de Cristo está sendo formada dentro de nós.
cada vez mais, querido. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu adoro a Deus, quanto mais eu participo dos cultos, levanto as minhas mãos, adoro a Deus, recebo a palavra, a imagem de Cristo vai se formando dentro de nós, né? Essa imagem de Cristo vai se formando dentro de nós, e aí nós nos tornamos inabaláveis, querido. Quanto mais a imagem de Cristo se forma dentro de nós, querido, mais nós temos uma vida de abundância, vida de paz. Aí nós estamos vivendo aqui o reino de Deus, estamos vivendo a eternidade aqui nessa terra. Isso que nós temos aprendido, querido, né? Amados, muitas vezes enfrentamos assim oposição, né? Levantes, acusações, mentiras, né? Amados, não deixe Satanás mentir para você, querido. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Não aceita a sugestão dele, né? Manda embora, dê uma ordem, né? Não, amados, tome posse de quem você é em Cristo Jesus, né? Tome posse. Também aquilo que nós falamos, há poder naquilo que nós declaramos, né? Há poder na declaração da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, porque o poder de Deus está manifesto nas nossas vidas. Então aquilo que nós falamos, há um poder, há uma virtude naquilo que nós falamos, querido, né? O verso 9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Amados, todas as coisas estão sujeitas a Cristo Jesus. Então todas as coisas estão sujeitas a nós, querido, né? Não é você que tem que se sujeitar a esse mundo de calamidade, de tristeza. Ah não, mas é assim mesmo, todo mundo sofre. Não, querido, esse mundo está sujeito a nós, querido. Satanás e seus demônios estão debaixo dos nossos pés. Nós estamos numa posição de governo. Então, querido, todas as coisas estão sujeitas a Cristo, tanto as que estão nos céus como na terra, né? E através da sua morte e ressurreição, Ele fez um caminho, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E essa vida, nós vivemos essa vida de Cristo em nós, querido, né? Romanos 1,8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação sobre você, querido. Amém? Você crê nisso? Não há condenação, querido, né? E você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu olho aqui, estou vendo aqui homens e mulheres espirituais, né? Eu estou vendo aqui crianças espirituais. Você não é normal, querido. Você é espiritual. Terceiro pensamento: fomos feitos herança em Cristo Jesus, né? 11, o verso 11 diz assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Nós recebemos a herança em Cristo Jesus, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, né? Então nós recebemos por herança, segundo o conselho da sua vontade, ou seja, nós herdamos a vida eterna em Cristo Jesus, né? Eu e você fomos predestinados para a salvação em Cristo Jesus, né? Então eu e você, querido, agora precisamos anunciar essa palavra, falar para as pessoas aí fora, né? As pessoas não têm ideia do que se passa, né? Eles não têm ideia, é um mundo de sofrimento, né? Amados, essa salvação em Cristo Jesus é para toda a humanidade, né? Toda a humanidade foi predestinada para a salvação, mas o homem endureceu o seu coração, né? Então o homem sem Deus, ele se tornou religioso, ele não aceita a verdade, né? Mas quem que convence? O Espírito Santo de Deus, né? Quando você prega a palavra, não se preocupe hoje, mas será que a pessoa vai entender? Será que mas a pessoa tem um coração tão duro, né? O Espírito Santo é que convence a pessoa, né? Então, querido, eu e você aprendeu que também que nós estamos em Cristo, né? Nós somos herdeiros desse mundo, né? Você está numa posição de governo, você
foi chamado para governar, né? Nós somos herdeiros ali também das promessas de Abraão, as bênçãos materiais, né? As bênçãos materiais através de Abraão, né? Riqueza, né? Profetizo sobre a sua vida, riqueza, abundância, né? Você não tem falta de nada, você tem abundância sobre a tua vida. E através de Cristo Jesus, nós temos as bênçãos espirituais, os frutos do Espírito, né? Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, querido. Também em Cristo Jesus nós temos direito a uma vida abundante, vida de saúde, saúde plena, vida abundante, vida de paz. Amados, Deus nos deu toda a riqueza. Você aprendeu aqui, querido, que muitas coisas nós precisamos dar ordem para Satanás soltar. Nós estávamos aqui essa semana com o grupo familiar, e nós temos aprendido aqui que no grupo, nós temos momentos de pedidos de oração. Aí nós praticamos essa palavra, nós vamos orar agora em cima disso. Algumas causas da justiça, algumas situações, né? Nós temos aprendido a dar ordem para Satanás. Solta Satanás, né? Se dá uma ordem para as trevas, solta agora, né? Tudo aquilo que pertence a nós, né? Pertence ao povo de Deus, né? Você tem autoridade para dar uma ordem para Satanás soltar. Solta agora, né? E ele tem que soltar. Por quê? Porque há poder sobre as nossas vidas, né? Estamos aprendendo então orar em grupo, declarando a palavra de Deus, né? E quando nós declaramos a palavra de Deus, aí os anjos vão começar a trabalhar. Porque os anjos, eles ficam ali esperando uma palavra nossa, né? Talvez às vezes o anjo ali está ocioso, porque nós não estamos abrindo a nossa boca, não estamos declarando. Mas quando nós declaramos, né, aí os anjos do Senhor, eles executam a palavra de Deus, né? Então precisamos usar a palavra de Deus em nosso benefício, querido. Eu declaro sobre as suas vidas, que vocês são reis, são sacerdotes, estrelas, né? Aleluia. O verso 12 diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E fala aqui o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Eu e você, querido, somos selados com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, né? Então Deus colocou em nós a sua marca. Você tem um selo, querido, né? Quando você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, né, o Espírito Santo passou a habitar em você, querido. Então há um poder, querido, sobre a sua vida, né? O Espírito Santo de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito Santo habita dentro de nós e age através de nós, né? A presença do Espírito Santo em nós nos dá segurança de que pertencemos a Cristo. Amados, as promessas de Deus são para nós, os filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E como que nós desfrutamos dessas promessas, querido? Através do conhecimento da palavra, né? Quanto mais eu conheço da palavra, né, quanto mais eu recebo ali de Deus o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, né? Por isso, amado, nós temos o espírito de sabedoria através do quê? Através do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade. Pastor, como que eu vou saber como que eu devo proceder em tal situação? O Espírito Santo de Deus, querido, ele vai guiar você. Pastor, como que eu vou saber se eu não vou cair numa cilada aí? O Espírito Santo, ele te guia em toda a verdade, né? Amados, o Espírito Santo, ele sinaliza para você. Deus nunca vai permitir algo na tua vida sem te avisar. Deus sempre vai te livrar. O verso 18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação, né? Através da palavra de Deus, através
do senhorio de Jesus, querido. Foram iluminados os olhos do nosso entendimento. Amados, as pessoas de fora, eles não têm entendimento da Bíblia. Eles não têm entendimento da palavra. Eles recebem a palavra no intelecto. Mas nós somos iluminados pela palavra de Deus. Nós, queridos, temos a convicção do nosso chamado em Cristo Jesus. Amados, eu e você, querido, fomos vocacionados em Cristo Jesus. Você tem uma vocação, querido. Você tem um chamado. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, querido. Para finalizar aqui, no verso 19, ele fala sobre o poder de Deus. Ele fala ali, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Ele não é, esse poder que está sobre a sua vida, ele não é só excelente, ele é sobreexcelente. Ele é além de excelente. E qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Os que cremos segundo a operação do seu poder. Então, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, querido. Esse Espírito Santo, esse poder, o mesmo poder, esse sobreexcelente poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e colocou Jesus à direita do Pai, nos céus. Esse mesmo Espírito Santo está sobre mim, está sobre nós, querido. Amados, não... O texto diz assim, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no nome vindouro, está acima de todas as coisas, querido. Não interessa, querido, aquilo que não aceita aquilo que estão falando. O diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, querido. Eu e você estamos acima de todo principado e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia em Cristo Jesus. Deus nos colocou em Cristo Jesus. Você está assentado nas regiões celestiais, querido. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, querido. Alegra o teu coração. Você é mais que vencedor. Não entristeça o seu coração. Amados, é um prato cheio para Satanás. Um crente triste, mas um crente alegre. Um crente aquele que toma posse da palavra de Deus, aquele que se regozija no Senhor. Amados, não viva uma vida triste. Ocupe a sua vida em manifestar o reino de Deus. O nosso chamado, querido, é manifestar o reino de Deus nessa terra. Como que eu manifesto o reino de Deus, pastor? Falando de Jesus para as pessoas, declarando a palavra de Deus, falando, convidando alguém para vir na igreja, dando um testemunho, dando um conselho, falando. Amados, Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. Vida abundante. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido. Você tem vida abundante, vida de paz. Eu declaro sobre a tua vida, você desfrutando do melhor dessa terra, servindo o reino de Deus. Você foi capacitado para isso. Eu e você fomos capacitados para isso. Somos reis e sacerdotes, reinando em vida. Aleluia. Aleluia. Eu vejo aqui pessoas aqui, querido. Eu vejo você cuidando do bem-estar das pessoas, suplicando pelas pessoas, ministrando sobre as vidas. É para isso que Ele nos chamou, querido. Jesus, querido, Ele é o cabeça da igreja, e nós estamos inseridos nele. Tudo de bom nessa terra acontece através da igreja. Sabia disso, querido? Tudo de bom acontece através de mim e de você. As boas novas se manifestam através da igreja. Amados, que através da igreja nós damos ordem e tudo acontece. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo de tristeza. Quanta tristeza, querido. Tanta coisa.
Você está vendo ali, né? Puxa vida, mas alguém poderia fazer alguma coisa. Somos nós, querido. Somos capacitados para isso. Trazer as boas novas do Evangelho, né? Temos aprendido aqui, querido, que eu e você, querido, somos embaixadores da alegria. Aleluia! É forte isso, né? Como diz, né? Embaixador da alegria. O que tem de embaixador da tristeza aí é incrível, né? Só desgraça, só coisa ruim, né? E aonde nós chegamos, somos embaixadores da alegria. Ali nós trazemos a boa nova do Evangelho de Cristo, dos milagres, das maravilhas. Somos nós que liberamos, somos nós que abrimos os celeiros, somos nós que distribuímos, assim como foi com José lá no passado, né? José lá, Deus colocou ele na posição de governo lá no Egito, né? Ele que abria lá os celeiros e distribuía para o mundo inteiro passando fome, né? O mundo inteiro na desgraça. Aí José estava ali abrindo os celeiros. Assim somos nós, queridos, né? Nós somos tal qual Jesus, né? Abrindo os celeiros da provisão, da alegria, do milagre. Amados, todas as coisas estão sujeitas a nós por causa de Jesus. Deus nos deu autoridade. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, querido. Só para finalizar aqui, querido. Jesus pagou um alto preço por nós, querido. Tem um cântico que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, né? Jesus pagou um alto preço por nós. Jesus é o nosso tesouro. Ele é o nosso bem precioso. Nele nós temos uma vida abundante, vida de paz, vida de alegria no Espírito, saúde divina, abundância. Tudo isso nós temos por causa de Jesus, querido. Eu declaro sobre a tua vida, querido, que Jesus é o teu bem maior. Nele você tem vida abundante de paz. Estou declarando na tua vida, querido, vida abundante, vida de paz, vida de alegria no Espírito, saúde divina, abundância. Tudo isso por causa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você recebe essa palavra, querido? Amém? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.